Olá pessoal, então continuando os comentários da questão 12. Nós estávamos analisando no final da aula passada como a demanda por moeda influencia a inclinação da curva LM. Então voltemos para a lousa para continuar essa análise. Então, aqui com a curva LM mais vertical, a demanda de moeda é inelástica aos juros. Aqui no segundo quadro à direita, com a demanda de moeda elástica aos juros, a curva LM é mais achatada, mais horizontal. E nós temos dois casos extremos, dois casos especiais. Quando a curva LM ela é vertical, a demanda de moeda, vou colocar aqui, demanda de moeda, botar de moeda. Demanda de moeda, ela é 100% inelástica, ela é completamente, infinitamente ou perfeitamente inelástica aos juros, tá? Inelástica aos juros. Ou seja, qualquer alteração de juros, isso não influencia a renda. Por exemplo, ó, aqui houve uma grande redução de juros, mas o nível de produto continua o mesmo, indicando que a demanda de moeda é a letra L aqui da curva LM, significa liquid em inglês, né? E o M é a oferta de moeda, tá? Então, uma curva LM vertical indica que a demanda de moeda ela é 100% inelástica aos juros, tá? E quando a curva LM ela é horizontal, nós dizemos que a demanda de moeda, vou botar aqui, demanda de moeda é 100% elástica aos preços, é completamente, perfeitamente elástica aos preços. Aos preços não, né? Desculpa, pessoal, aos juros. Bom, a questão 12, em seu enunciado, ela falou o seguinte, que a demanda de moeda é inelástica à taxa de juros. Aí você vai falar, pô, professor, então a gente tem que usar a curva LM vertical, certo? A meu ver, não. Para você usar a curva LM vertical, a questão tem que dizer que ela é completamente inelástica ou perfeitamente inelástica à taxa de juros. Como a questão disse que ela é simplesmente inelástica, a gente vai ter que usar na questão a curva LM positivamente inclinada, tá? Então vamos utilizar a curva LM positivamente inclinada. Vamos colocar aqui mais um quadro em branco. Então vamos esquematizar aqui o nosso modelo ISLM. Então a gente utiliza uma curva IS negativamente inclinada e uma curva LM com a demanda de moeda inelástica à taxa de juros. Aqui é o equilíbrio inicial da economia. Tá? Então, olha só. Uma expansão dos gastos do governo vai fazer o quê? A gente vai ter que deslocar a curva IS para a direita, né? Então ela sai da posição azul para a posição lilás. O novo equilíbrio vai ser aqui. Aí a gente vai ter uma nova taxa de juros, tá? E um novo nível de emprego. Então, vai ocorrer aumento da taxa de juros e aumento do produto da economia, tá? Aí você vai falar, pô, professor, e se a gente fizesse com a curva LM vertical, igual tá aqui? Aí nós teríamos isso aqui, ó. Nós teríamos uma curva LM vertical, curva IS, aqui o primeiro equilíbrio da economia. Aí a expansão dos gastos do governo, nós deslocaríamos a curva IS para a direita. E o novo equilíbrio da economia nos mostraria um aumento da taxa de juros
e o nível de emprego não mudaria, tá? Então a gente observa que em qualquer situação, adotando uma curva LM inelástica à taxa de juros, se a curva LM é inelástica à taxa de juros, a expansão de gastos do governo provoca aumento dos juros e aumento do emprego. Se a curva LM é 100% inelástica, se a demanda de moeda é 100% inelástica à taxa de juros, a expansão de gastos do governo provoca somente aumento da taxa de juros, tá? Vamos analisar as alternativas. Uma expansão dos gastos do governo tende a, letra A, reduzir a taxa de desemprego. Se nós analisarmos por esse diagrama aqui, estaria certa a letra A, não estaria? Porque olha só, se o nível de emprego aumenta, então é porque vai haver redução da taxa de desemprego, né? Então, segundo esse diagrama aqui, a letra A estaria certa. Segundo o diagrama de baixo, que eu vou fazer com a seta vermelha, a letra A estaria errada, né? A letra A estaria errada, porque não ocorre redução de taxa de desemprego, o nível de emprego continua igual, tá? Vamos continuar a análise. Letra B, reduzir a renda per capita. Em qualquer uma das duas situações, a letra B estaria errada, né? Analisando aqui o gráfico com a seta lilás, a renda per capita aumentaria, né? E analisando o gráfico com a seta vermelha, a renda per capita continuaria igual. Letra C, ampliar o produto potencial da economia. Pessoal, o produto potencial da economia é o produto de pleno emprego, é o produto máximo da economia. Então, esse produto aqui que a gente acha aqui nos gráficos do modelo ISLM é o produto efetivo, tá? É o produto, digamos assim, é o produto que realmente a economia possui, o nível de renda que realmente a economia possui. O produto de pleno emprego é o produto máximo. Então a gente teria mais ou menos isso aqui, ó, taxa de juros. Então você tem curva IS, curva LM, e aqui você tem o produto efetivo. O produto potencial, ele seria mais ou menos aqui, ó, uma linha aqui. Aí aqui a gente teria o produto potencial, que é o produto máximo da economia, ou o produto de pleno emprego, tá? Essas políticas fiscais e monetárias, elas podem aproximar o produto efetivo do produto máximo, do produto potencial, mas elas não alteram o nível do produto potencial. Então a letra C está errada. Letra D, elevar a taxa de juros. Se nós considerarmos o gráfico aqui com a seta lilás, vai haver aumento da taxa de juros, está certo. E se nós considerarmos o gráfico da seta vermelha, também vai haver aumento da taxa de juros. Ou seja, a letra D, ela está certa qualquer que seja a interpretação que nós adotemos. Se nós adotarmos a curva LM positivamente inclinada, com demanda de moeda inelástica aos juros, a letra D vai estar certa. Se nós adotarmos a interpretação que a demanda de moeda é completamente inelástica à taxa de juros, a expansão de gastos do governo, como diz no enunciado da questão, também vai aumentar a taxa de juros. Ou seja, a letra D ela está certa qualquer que seja a interpretação que seja dada, tá? Então, numa questão de prova, de múltipla escolha, pessoal, você tem que marcar a letra D. A letra A, a gente viu que ela estaria certa somente se nós adotarmos o gráfico aqui da seta lilás como o gráfico a ser interpretado, né? Se nós adotarmos o gráfico da seta vermelha, a letra A estaria errada. Já a letra D está certa em qualquer situação. Então, numa questão de múltipla escolha, você tem que marcar a mais certa. E você fala, pô, mas não caberia recurso nessa questão? Porque
Pelo que a gente está entendendo, o examinador, ele adotou essa interpretação aqui, que a curva LM é 100% inelástica à taxa de juros, e não essa aqui. Caberia recurso? A meu ver, caberia recurso, porque o examinador ele foi impreciso, ele tinha que dizer para a gente utilizar a interpretação que a curva, que a demanda de moeda era completamente inelástica. Mas, enfim, os examinadores são humanos e também erram, também pode ocorrer alguma desatenção na hora que eles estão formulando as questões, tá? E a gente tem que estar preparado para marcar a alternativa mais certa ou a menos errada, tá legal? No caso aí da questão 12, é a letra D de dado. Aí na letra E tem reduzir os salários dos trabalhadores. Aí não tem nada a ver. O salário de trabalhador, você vê que não faz parte do gráfico. Aqui a gente tem juros, tem renda, né? Mas não tem salário dos trabalhadores. Então o gabarito da questão 12, pessoal, é letra D de dado, tá legal? Passemos então para a questão número 13. Acompanhe aí comigo no material de vocês. Em uma economia aberta, com perfeita mobilidade de capitais e taxas de câmbio flexíveis, então, mais uma vez, a gente já fez a análise, já fez o esquema, né, da economia aberta com taxas de câmbio flexíveis. Vamos voltar aos slides aqui, tá? Para a gente encontrar aquele esquemão que a gente fez. Isso, essa lousa que está bem cheia aí de informações, né? Então vamos lá, vamos ler as alternativas para a gente descobrir o que está certo e o que está errado. Letra A política fiscal expansionista eleva a taxa de juros. Vamos aqui para a lousa. Eu vou fazer tudo com setinha verde, tá? Para vocês irem acompanhando. Ele diz que a política fiscal expansionista eleva a taxa de juros. Pessoal, política fiscal expansionista, a economia sai do ponto 1, né, e depois volta para o ponto 3. No ponto 3, ó, taxa de juros interna é igual a taxa de juros externa, tá? Então a letra A está errada. Aí você vai falar, pô, professor, mas a gente viu que momentaneamente ocorre uma elevação da taxa de juros. Momentaneamente ocorre? Eu vou concordar com você, ocorre mesmo, tá? Só que a assertiva A é errada, tá? Então, numa questão de múltipla escolha, você analisa as outras alternativas. Se todas as outras estiverem muito erradas, aí você marca A, porque tem alguma coisinha que pode ser certa. Mas, à primeira vista, ela já parece errada, a gente já pode riscar, tá? Vamos para a letra B. A política monetária expansionista não altera a taxa de juros. Então, a gente vem aqui, política monetária expansionista. A economia ela começa no ponto 1 e depois volta para o ponto 3, onde a taxa de juros interna é igual à externa. Então a letra B está correta, realmente não ocorre alteração da taxa de juros. Letra C. Política fiscal contracionista reduz a taxa de juros. Pessoal, aqui, na política fiscal expansiva, a gente viu que o equilíbrio final não há alteração da taxa de juros, né? E também não há alteração do produto. Quando tivermos política fiscal restritiva, vai acontecer a mesma coisa, tá, pessoal? Então, na letra C, está errada, porque a política fiscal contracionista não altera a taxa de juros. Vamos para a letra D. Política monetária contracionista reduz a taxa de juros. Não, a política monetária contracionista não altera a taxa de juros. A gente viu que a política monetária expansiva não altera os juros, né? A restritiva também não vai alterar os juros. A diferença da restritiva para a expansiva é que a restritiva não vai aumentar o produto, mas sim reduzi-lo, tá? Letra E. Política monetária expansionista reduz a taxa de juros. Não, a gente já viu na letra B que ela não altera a taxa de juros, tá? Então o gabarito da questão 13 é letra B de bola.
Pessoal, vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente continua comentando as questões de modelo SLM a partir da questão 14. Até lá.